Bom dia, pessoal. Bom dia quem está presente aqui, quem está nos acompanhando de casa. Essa é a primeira mesa, após a mesa de abertura que nós vamos fazer da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, defender a democracia, lutar pela terra, aqui na Faculdade de Direito da USP. E nós estamos hoje lançando o Caderno de Conflitos, que é feito pela Comissão Pastoral da Terra, aqui representada pelo Maurício, Raide e, eu esqueci o nome, perdão, Andrelina, que é um nome muito bonito. E é isso, a gente vai fazer o lançamento agora, que tem alguns dados sobre os conflitos que acontecem no campo, que são muitos, no ano de 2024. E nós esperamos que vocês gostem. Vou passar a palavra agora para o pessoal da CPT. Um bom dia a todas, a todos e a todos. Em nome da CPT, aqui do Estado de São Paulo, nós estamos aqui nessa mesa, Maurício, Andrelina e eu, nós fazemos parte da coordenação colegiada. Nós temos uma coordenação colegiada. E é com imenso prazer e com muito respeito nessa casa, que é uma casa que tem um valor simbólico e concreto, né, na pesquisa e na defesa dos direitos humanos, que nós estamos então aqui nesse momento. O mês de agosto é um mês para os povos andinos, povos originários andinos, é o mês da Pachamama, da Mãe Terra. Durante todo o mês de agosto, os Andes, os povos originários dos Andes celebram com rituais, agradecendo a Pachamama pela vida e oferecendo os frutos da sua terra, queimando coca, queimando alguns produtos que eles oferecem, né, à Pachamama. Então é também muito interessante para nós que defendemos a terra para todas as pessoas viver em dignidade, que a gente faça também esse lançamento no mês de agosto. Esse caderno de conflitos, ele já acontece há décadas. Ele é um trabalho coletivo e bastante árduo e grande e importante para a gente ter esse mapeamento dos conflitos de cada ano no Brasil. É uma grande contradição, um Brasil com tanta terra, não é? Mas por conta de todo um processo de colonização das capitanias hereditárias, ou seja, a terra foi colonizada e explorada por colonizadores brancos que chegaram aqui e conseguiram, né, matar, assassinar muitos indígenas, muitos povos originários. E essa prática já dura 500 anos, então não é uma prática que é de agora, é uma prática que continua, infelizmente, é uma prática que continua massacrando povos indígenas, massacrando camponeses, poceiros e assim por diante. Então, a CPT, a Andrelina pode falar um pouco disso, né? A CPT nasce em 1975, justamente pela preocupação durante a ditadura militar com muitos poceiros e pequenos agricultores que estavam sendo expulsos e massacrados, assim como os povos indígenas também. E então, um dos protagonistas desse processo é Dom Pedro Casaldáliga, que então era bispo no Araguaia, e junto com outros bispos e, enfim, e líderes, não é, camponeses, então começa a CPT justamente em defesa dos direitos humanos dessas pessoas que então estavam sendo e continuam sendo massacradas, exploradas e até escravizadas nesse Brasil. Então, depois Maurício vai fazer uma apresentação desse caderno de conflitos, para a gente então ter essas informações sobre o ano de 24, não é?
que aconteceu no ano de 24. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Como a Heidi colocou, né, o início da CPT e algumas figuras importantíssimas, né, que iniciaram a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, devido às injustiças, às mortes, principalmente no início, daqueles que não são conhecidos até hoje, os indígenas, os quilombolas, a população do trabalho no campo. E neste momento eu gostaria de lembrar esses mártires da terra, que morreram defendendo a terra, morreram defendendo a reforma agrária. Então vamos lembrar, quem lembra de algum ou de algumas, né, que morreram por essa questão, vamos falar um pouco alto. A Heidi falando Dom Pedro Casaldáliga, mártir da terra, presente. Irmã Dorothy, presente na nossa luta. Dom Tomás Balduino, presente. Roberto Nascimento, presente. Chico Mendes, Presente. Presente. Roseli, presente na nossa luta. Presente. E assim tantos outros e tantas outras que defenderam tanto a ponto de se doar totalmente à luta pela reforma agrária. E é por isso que nós estamos aqui hoje, devendo a esses mártires, nós estamos dando essa continuidade, para não ficarmos parados, de braços dobrados aqui, sentados e pronto e acabou-se. Não, eles estão aí, o sangue dos mártires estão aí para nos estimular, para nos dar força e coragem. E é isso que ele nos dá nesse dia em que estamos fazendo o lançamento, né, do Caderno de Conflitos. Gente, é uma pesquisa muito séria, é uma pesquisa muito bem trabalhada. Por isso que pode ver que todos os canais, toda a mídia, ela se importa muito com essa pesquisa. Tanto essa mídia oficial que não fala o que a pesquisa está falando, como a nossa mídia, né, como nossa forma, né, de obtermos as informações certas, boas. Então, esperamos que todos e todas compreendam e, quem sabe, juntos e juntas, vamos fazer maiores divulgações deste ato, deste momento nosso que estamos aqui. Bom dia a todos e todas presentes, vocês também que nos acompanham online. Nesse lançamento do Caderno de Conflito do ano 2023 até 2024, aqui nessa casa histórica de luta, de pesquisa. E eu quero agradecer, Eduardo, pelo convite, o pessoal da Jura, por ter abrido para a gente esse espaço, para que aqui nós pudéssemos continuar denunciando os conflitos que acontecem no campo. Nós temos aqui hoje disponível o Atlas, que ele tem as denúncias e o início da pesquisa desde 1985 até o ano de 2023. Aqui tem
para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de ler a história, desde quando o SEDOC e a CPT iniciou e dando ênfase, né, a todo esse abandono do governo, essa omissão, as mortes que aconteceram no campo, os conflitos, e aí a CPT começa a pesquisar e começa a trazer a público todos esses conflitos. É desde o ano de 1985 até o ano de 2023. E tem aqui o que nós vamos apresentar, que é o Caderno de Conflitos do Campo, do ano de 2023 até o ano de 2024, que tivemos um lançamento inicial em Brasília, na CNBB, e é muito importante aqui nessa casa, onde teremos futuros juízes, promotores, advogados, doutores e doutoras, para que nós possamos continuar denunciando e trazendo à tona esses conflitos que muitas vezes é escondido pelo governo, pela mídia, porque não é, ao ver deles, não é importante trazer à tona o que o nosso povo sofre no campo, em busca da terra, para produzir, para poder alimentar o nosso país com uma alimentação saudável, uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação que respeita a vida e respeita a natureza. E para iniciar o nosso lançamento, eu quero deixar aqui também uma frase de Dom Pedro Calçadaglia, uma frase que nos marca muito, onde ele diz que maldito seja todo o latifúndio que escraviza e mata os homens e também destrói a natureza. E após essa frase, iniciaremos o Caderno de Conflito do ano 2024. Pode passar por gentileza. Vejamos que os conflitos no campo, né, por conta da terra, por conta da preservação, por conta da demarcação, quem mais sofre são os povos originários, os quilombolas, os trabalhadores da agricultura familiar no campo. E estamos aqui para denunciar, né, que tanto a luta pela terra quanto a luta pela água, e também denunciar o trabalho escravo que acontece nesses territórios. Vejamos também, pode passar por gentileza. Vejamos que o total de conflitos no campo nos últimos 10 anos, desde 2015, quando estava ocorrendo aquele processo de impeachment da Dilma, até 2024, nós trazemos a pesquisa que no ano de 2015, vejamos que o total de conflitos no campo era de 1.391. Assassinatos, 50 assassinatos no ano de 2015, naquele processo que a mídia, que o Congresso Nacional, ele vinha, né, para poder tirar a presidente Dilma. Em 2016, quando esse processo ele ocorre, vejamos que, olha o salto que nós tivemos de 1.391, tivemos 1.638 conflitos no campo. Vejamos que o assassinato no campo também ele cresce, 64 assassinatos no campo. Vejamos que em 2019, 1.964 conflitos. Em 2020, que é o pico, né, que cresce, em 2020, 2.132 e 21 mortes. E em 2024, no governo do presidente Lula, desde 2022, na verdade, os conflitos ele vem diminuindo pelo trabalho que o MDA vem fazendo, pelo trabalho que o INCRA vem fazendo, para poder intermediar esses conflitos e poder negociar essa questão da terra. E vejamos que de 2015 a 2024, o caso de assassinato ele diminui, mas também nos preocupa porque cresce, né, os conflitos na terra e ainda continua alto. Vejamos que a violência pela terra é a que mais acontece e continua acontecendo com 78%. A violência em busca da água, pela água, 12%. A violência trabalhista, que é o trabalho escravo, 6%. E a resistência por quem ainda resiste dentro dessas terras para poder continuar com a agricultura familiar, 4%. O número de conflitos no campo continua alto em 2024 novamente e bateu o recorde sendo o segundo maior da década.
Em 2024 tivemos 2.185 casos de violência no campo. E essas violências são contra as famílias, que é pelo eixo terra, que aconteceu 1.680 casos, e é um número muito alarmante. E é um número que há de se preocupar, porque vejamos que a questão da grilagem, a questão do latifúndio, eles vêm para tentar intimidar, eles vêm para tentar tirar essas famílias, e é sempre com violência e junto com a omissão do Estado. Vejamos que, pode passar por gentileza? Vejamos que o Estado que mais sofre com esses conflitos é o Maranhão. E por isso que foi de muita importância o congresso que a CPT, nós tivemos congresso no mês passado no Maranhão, foi de muita importância e muito significado, porque é onde mais acontecem os conflitos do campo. Vejamos que São Paulo ele está no meio da tabela, mas vejamos que acompanhando o Maranhão inicial pelo Pará, Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiânia, e vejamos que a luta ainda lá era aquele modo operantes antigos, né, que nós falamos, que os fazendeiros vêm para poder tirar as famílias com violência, manda os pistoleiros, e as famílias que nós acompanhamos no Maranhão continuam sofrendo. Famílias originárias, os quilombolas, eles continuam sofrendo em busca de apenas produzir um alimento saudável e continuar a preservação do meio ambiente. Pode passar, por gentileza? Pode passar também. Isso. Conflitos pela terra. 1.768 conflitos por terra, que são aquelas famílias que mantêm a resistência. Vejamos que em 2015 o número é de 113 famílias que continuam resistindo, e os casos dessas famílias que resistindo por esse território sofrem ameaças, sofrem violência. E vejamos que em 2024 esse número ele cai, aumentando em 2023, mas esse número caindo em 2024, temos 176 casos registrados pelo CEDOC. Pode passar, por gentileza. Vejamos que desde 1995, olha o gráfico como que ele mostra a busca pela terra e embaixo a resistência dessas famílias. E vejamos que esse gráfico ele vai crescendo, depois ele diminui. Em 2024, a questão da violência pela terra ela aumenta. Diminui a questão dos homicídios, mas vejamos que esse embate dessas famílias que continuam resistindo nesse território, sofrendo grandes ameaças, não somente pelos grileiros, pelos fazendeiros, pelos pistoleiros, mas também por conta da omissão do Estado, que, como ontem, os que estavam presentes acompanhou, é uma luta muito árdua, dentro do Congresso Nacional, onde nós temos a maioria de deputados e senadores que são bancados pelos grandes latifúndios, em busca realmente do desmatamento, em busca da produção desenfreada, sem respeitar a questão tanto da saúde com os agrotóxicos, também com a questão da violência. Pode passar, por gentileza. Vejamos que a grande causa desse desmatamento que acontece no campo, que é causada pelos grandes fazendeiros, pelo latifúndio, vejamos que em 2023 nós tivemos 91 casos de incêndios. Em 2024 esse número ele aumenta, 194 casos de incêndios. Um aumento significativo de 113% de desmatamento causado pelo incêndio, que são, como aconteceu no interior de São Paulo, o ano passado nós ficamos em grande alerta, porque presenciamos com os nossos próprios olhos fogo passando de uma rodovia na Rondon para o outro lado e devastando os pastos, as canas, e ali as famílias que resistiam nos assentamentos com as suas criações de gado, vaca leiteira, a produção de hortaliças, de árvores, nós víamos o desespero dessa família quando o fogo ele ia se aproximando
próximo dessas criações. E um caso que eu pude acompanhar, e foi um caso muito assustador, a gente estava na rodovia entre Havaiandava, Penápolis e Havaiandava, e esse fogo estava cruzando da rodovia de um lado para o outro, e ali a gente em desespero tentando entrar para poder tirar aquelas famílias que estavam ali naquele território que possivelmente poderia pegar fogo. E os gatos, tudo na beira da cerca, desesperado, porque por onde a gente olhava em nossa volta, aquele grande fogo e aquela fumaça cobrindo tudo. E muitos moradores com mangueira, tinha carro-pipa jogando água. E o que chamou a atenção foi que um motoqueiro passava na rodovia e ali dentro daquela bolsa de ferramenta ele tinha um alicate. E ali a gente foi cortar aquela cerca de arame para poder jogar os gados todos na rodovia, para poder manter a segurança daqueles gados. Então vejamos que esse conflito ele acontece por meio do incêndio criminoso, incêndio provocado. E vejamos também que o desmatamento ilegal, que é aquele que possivelmente as pessoas vêm com corrente, ou drones, ou aviões jogando grande quantidade de veneno para que aquela árvore ou aquela área possa ser desmatada. Vejamos que em 2023 tivemos 150 casos, em 2024 209, então tivemos um aumento de 39 casos em questão de incêndios e desmatamento ilegal. Pode passar, por gentileza. E os principais responsáveis por esses incêndios e desmatamento ilegal? Vejamos que há de se destacar que os grandes causadores desses incêndios provocados, são os fazendeiros, depois seguido pelos grileiros, os empresários e os madeireiros. E vejamos que quem mais sofreu com esse incêndio e desmatamento ilegal foi os povos indígenas, seguidos pelos quilombolas, os assentados e os poceiros. E as regiões que foram mais afetadas, vejamos que foi o Mato Grosso, que foi o estado que mais sofreu com esse desmatamento, e depois seguido pelo Pará. Pode passar, por gentileza. O crescimento dos casos de contaminação por agrotóxicos. Vejamos que outro modo operante que há se destacar, diante das denúncias que nós continuamos fazendo, é essa guerra pela posse da terra, pela propriedade. E vejamos que essa guerra agora também não é só por ameaça, não é só pela desapropriação, mas também pelos agrotóxicos. Vejamos que em 2024 tivemos 276 casos. Em 2023 nós tínhamos 32 casos. Então tivemos um aumento de 762% de aumento nessa questão de conflitos pela terra. Só que o modo operante, sem ser ameaça, sem ser o tiro, sem ser o grileiro ou fazendeiro, eles vêm com drone. E aqui deixamos também registrado que no estado do Paranapanema, naquela região também perto de Jales, tinha um grande conflito de que os fazendeiros queriam conquistar aquela terra, eles vinham ameaçar as famílias e as famílias não queriam sair da terra porque ali produzia, porque ali mantinha o alimento e vendia, sustentava a família com a agricultura familiar. Eles vêm durante a noite com os drones e jogam uma quantidade excessiva de agrotóxicos por cima da plantação. E aí as famílias, quando vê que a plantação, que vê que ela não está evoluindo, vê que vai secando, eles ficam desesperados para saber o que possivelmente poderia ter acontecido. E ali eles não conseguem produzir, então eles não conseguem se alimentar, não conseguem vender, e ali eles ficam refém de quando o fazendeiro vem trazer uma solução que se você vender a sua terra, eu te deixo você morando na casa e vocês continuam cuidando da plantação. Então vejamos que o modo operante dos fazendeiros, dos grileiros, do latifúndio, vem mudando com o tempo também, eles vêm evoluindo com seus modos operantes para conquistar a terra. A contaminação por agrotóxico no Mato-Piba ele cresceu 97%. Vejamos que no Amazonas foi o estado que mais isso aconteceu também, que é esse conflito. E tivemos 216 casos em busca nesse conflito do agrotóxico na terra, na água 20%, um total de 36 casos que aconteceu. Pode passar, por gentileza.
E a ameaça de expulsão entre o ano de 2015 e o ano de 2024? Vejamos que no ano de 2015 tivemos 231 casos. Em 2024, esse número aumentou, 245 casos. Tivemos um aumento de 150% na questão da expulsão da terra. E em relação ao ano anterior, foram 98 ocorrências em 2023, saltando para 245 em 2024, que são ocorrências de pistolagem entre o ano de 2023 e o ano de 2024, como relatado. E apesar da queda, o número de ameaça continua alto, e que é a questão do homicídio, né? Ele vem diminuindo, mas a questão da ameaça ela continua alta e continua ainda acontecendo dentro desses territórios. Pode passar, por gentileza? E o movimento Invasão Zero, né, que iniciou na Bahia, que foi um movimento onde as pessoas, os fazendeiros lá de fundo, né, os parlamentares financiados por esses fazendeiros, eles iniciaram esse movimento Invasão Zero, que foi fundado na Bahia pelo grupo ruralista composto por grandes fazendeiros e proprietários de terras. O grupo é conhecido por suas ações violentas contra as famílias em situação de acampamento, ocupações e retomada de territórios. As principais violências contra a ocupação e a posse relacionada à atuação do movimento Invasão Zero, que eles vêm com ameaça, com a pistolagem, o impedimento de acesso à área de uso coletivo, que é aquelas áreas onde geralmente os assentados eles montam as suas cooperativas, guardam os seus maquinários que são de uso coletivo, e a destruição de pertences, muitas das vezes invadindo as propriedades, devastando as hortas, devastando a plantação, e a destruição que eles veem até com roçado. Isso aconteceu no Maranhão. Nós estávamos em uma das tendas e os quilombolas ali onde tinha a sua plantação, os fazendeiros vieram com as maquinários e roçaram tudo, destruindo tudo. E aquelas crianças vendo aquilo acontecer, e isso marcou muito nesse relato que aconteceu dentro dessa tenda, dentro desse debate, que os adultos estavam todos perplexos por conta dos fazendeiros ter vindo e ter destruído toda a plantação. E aí as crianças dentro da escola tiveram uma ideia, pediram para a professora se a professora poderia acompanhar eles para que eles pudessem tirar tudo aquilo que foi devastado, para que eles pudessem continuar a plantação da família. E aquilo marcou porque isso veio da iniciativa das crianças. Os adultos estavam todos desesperados porque o próximo passo era ameaça, era quebrar o que tinha na casa, era vir com os homicídios, e as crianças tiveram a iniciativa de enfrentar aquele momento difícil e voltar a plantar. E também pelo incêndio, no meio da noite ou de tarde, vir incendiar. E a violência contra as pessoas causada pela Invasão Zero, que é a tentativa de assassinato, o impedimento de ir e vir, a criminalização desses movimentos, o ferimento e a intimidação, a ameaça de prisão e o assassinato. Vejamos que aqui dentro desses dados não tem só a questão desses conflitos intermediados pelos fazendeiros, pelos grileiros, pelo latifúndio, mas também temos a omissão do Estado. O Estado vem, através da polícia, e vamos ver em algum dos nossos dados também, ameaçar essas famílias, e muitas das vezes sem um mandato, sem um documento de reintegração de posse, mas diretamente, que nem aconteceu em Goiás, justamente para intimidar as famílias e deixar as famílias em desespero e abandonar aquele território de conflito. Pode passar, por gentileza? Nos estados de Goiás, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Pará e Pernambuco, ocorreram ações assumidas ou comprovadas enquanto ataques violentos por parte do grupo Invasão Zero. Aqui nós temos os dados no mapa e vejamos que no norte tem 14%, no nordeste 11%, o sudeste 22%, o sul 8% e o centro-oeste 44%. Contudo, em outros estados como Mato Grosso do Sul, Ceará e Santa Catarina também ocorreram ataques coordenados do grupo de fazendeiros, onde suspeita-se que foram articulados pela Invasão Zero.
E essa articulação ela vem crescendo em todos os estados. Inclusive no governo do Bolsonaro, quando ele diz que a carta de apresentação para os sem terras deveriam ser balas. E vejamos que a questão da liberação, né, ou a facilitação do porte de arma, ele vem justamente para fortalecer esse movimento Invasão Zero, que começou na Bahia, foi articulado em Goiás, e nesses estados lá ainda é muito forte essa questão desse grupo. Semana passada ou a semana retrasada passou e foi noticiado em todos os jornais a questão que vem acontecendo em Goiás. As famílias são colocadas para fora da fazenda, que é do sobrinho do governador do Caiado, e é dessa maneira que eles vão fazendo, os fazendeiros para suas caminhonetes, com grande violência e com a ajuda do Estado, sendo escoltado pela polícia militar desse Estado. Pode passar, por gentileza. E vejamos que a atuação de forças, violência relacionada à atuação de forças policiais em meio aos conflitos no campo. Aqui é aquilo que eu estava relatando. Vejamos que não somente esse grupo Invasão Zero ele vem crescendo, mas ele vem tendo a força do Estado e eles vêm tendo a autonomia da polícia desses estados. E a polícia, quando ela entra nesse território, como aconteceu aqui também, fugiu da minha memória, naquela empresa onde ela contaminou as águas e grande proporção de peixes foram mortos. E naquela ocupação do MST, já estava acordado que nós iríamos sair daquele território na tarde daquele dia. Era para chamar a atenção que aquela empresa ela foi multada, aquela empresa ela foi penalizada, mas aquela área ela não foi, o governo ela não teve vontade para fazer daquele território reforma agrária. Porque nós sabemos que quando a empresa ela age de uma maneira criminosa, dessa maneira, essa propriedade ela perde a sua função social e ela tem que entrar na reforma agrária, e as famílias têm que ser beneficiadas, a população. E vejamos que aquela terra estava parada, que a empresa estava parada, e o Estado não teve vontade para poder continuar aquele processo de perca daquela propriedade e fazer a reforma agrária. E naquele acordo com a polícia, já estava acordado que nós iríamos nos manifestar ocupando e que nós iríamos sair à tarde e com as famílias, com as crianças. E quando aquele acordo estava firmado, a televisão mostrou em todos os jornais também que a polícia, quando ela veio, já estava tudo acordado, as famílias saindo, eles entraram e não respeitaram as crianças, as senhoras, as mulheres que estavam ali e começaram a tacar bomba, começaram a tacar gás lacrimogênico e foram tirando o nosso povo de lá, sendo que já estava acordado que nós sairíamos sem nenhum tipo de violência, tudo acordado. Então nós vejamos que a polícia ela tem também parte, nos estados, a força policial ela tem grande parte nessa questão da violência e nesse conflito. Eles entram com uma ameaça de despejo judicial, na expulsão, na invasão, ameaça de expulsão daquele território, vem destruindo as casas, ajuda a grilagem, ajuda os pistoleiros, incêndio, destruição de pertences, a contaminação por agrotóxico, destruição dos roçados, desmatamento, impedimento de acesso e a área do coletivo, que é a área onde todos do assentamento têm acesso. Pode passar por gentileza. E quem são as principais vítimas da violência pela terra em 2024? Vejamos que mais uma vez os povos originários, que são os indígenas, 29% vem sofrendo com essa questão. Depois 25% os poceiros, 13% os quilombolas, os sem terras 11%. E quem são os principais agentes causadores de violência pela terra em 2024? Vejamos que os fazendeiros têm 44%, os empresários 15% e o governo federal 8%. Esses foram os dados relatados pelo CEDOC, junto ao CIMI, junto a grandes outras organizações que nos ajudam e nos fornecem dados diante desses conflitos pela terra. E não somente nesse conflito pela terra, vejamos também que existe um conflito muito alto pela questão da água. E não foi à toa que o Eduardo Bolsonaro ele começou aquele movimento no Congresso, no Senado, na questão não só das águas doces, mas também das águas salgadas, que é a questão para fortalecer a classe dos empresários, a privatizar as praias, fazer grandes construções e impedir com que a população, com que o povo possa ter acesso a essas águas. Pode passar, por gentileza.
Os conflitos pelas águas. O conflito pelas águas entre 2015 até 2024, vejamos que em 2019 tivemos um alto índice, tivemos 509 casos em 2019. Em 2019 nós sabemos bem quem estava no governo, quem facilitava, quem tramitava e quem articulava essa questão para entregar a questão das águas na mão desses grandes empresários. Vejamos que com uma luta muito intensa do governo federal, novamente com a MDA, juntamente com outras organizações, esse índice em 2024 diminuiu bastante para 266 casos. Então vejamos que em 2015, 172 casos, em 2019, 509 casos, que foi o ápice desse conflito pelas águas, e em 2024 diminuiu bastante esses conflitos. Pode passar, por gentileza. E vejamos que mais uma vez se destaca nessa pesquisa o conflito pelas águas no Mato Piba e na Amazônia Legal. Vejamos que em 2015 nós tínhamos 4 casos. Em 2024 esse índice ele aumenta para 39. Vejamos que na Amazônia Legal em 2015 nós tínhamos 38 casos. Em 2024 ele cresce para 155 casos. Pode passar, por gentileza. A principal violência sofrida pelas famílias são relacionadas à situação de não cumprimento de procedimentos legais. E vejamos que em 2023 essa relação, ela também na questão do agrotóxico, nós temos casos que no Rio Tietê, no Rio Bonito, vejamos que essa questão do agrotóxico é tão forte quando eles jogam e vêm contaminando e vêm jogando em cima das suas plantações, e eles vêm com a questão do desmatamento junto às matas auxiliares, os rios auxiliares, que esse agrotóxico ele chega no rio. A chuva vem e leva tudo para o rio. Vejamos que aquela área onde aquele agrotóxico, aquilo que eles jogam para suas plantações, até excesso de nutrientes, eles caem dentro do Rio Tietê, caem no Rio Bonito, e ali acontece um processo onde as águas marinhas elas crescem excessivamente, se desprendem do chão e vão para cima da água. E ali elas morrem e fica aquele verde por cima da água, fazendo com que o sol ele não consiga entrar e fazer a fotossíntese, trazer oxigênio. E ali nós perdemos grande quantidade de peixes, ali camarão de água doce, dentre outros animais marinhos que ali estavam, por conta dessa omissão também do Estado. Pode passar, por gentileza. E quem são as principais vítimas dessa violência pela água em 2024? Mais uma vez se destaca-se os povos originários, os indígenas, os quilombolas, ribeirinhos, poceiros. E quem são os principais causadores de violência pela água? Vejamos que os empresários 24%, os fazendeiros, o governo federal e as mineradoras. Vejamos que mais uma vez, com a ajuda e com a omissão, que a omissão ela é uma ajuda do Estado para que esses conflitos ele, possam estar acontecendo e acontecesse dentre esses anos. E aqui também a gente tem alguns dados sobre a questão desses conflitos pela terra também, a questão do trabalho escravo que acontece dentro desses territórios. Pode passar, por gentileza. Dados resgatados. Em 2023, nós tivemos 2.663 casos. Nós tivemos uma queda de 40% para o ano de 2024, que teve 1.622. E aqui vocês podem acompanhar e ver no mapa os estados que nós mais temos dados relacionados a essa questão. E há de se assustar que o estado de São Paulo e o de Minas tem 479 casos e o estado de São Paulo 357. Então, na região sudeste, que é onde mais acontece essa questão dos trabalhos escravos, onde não se respeita o direito do trabalhador, é no nosso estado, no estado de São Paulo e nos estados de Minas. Então, ficamos em alerta e essa semana, semana passada aconteceu de pegar aqui no nosso estado mais alguns números de trabalho escravo e também no Mato Grosso. Esses dados entrarão, na verdade,
no caderno de conflitos do ano que vem. Pode passar, por gentileza. Pode passar. E a violência contra a pessoa. Foram registrados 1.528 ocorrências, gerando 1.163. Vejamos que o gráfico de 2015 nós tínhamos 1.830 casos. E aqui a gente diminuiu nessa questão da violência contra essas pessoas nesse trabalho em 2024 para 1.163. As principais violências, pode passar por gentileza? As principais violências contra essas pessoas, que é a ameaça de morte, que é 18%, que é a intimidação dentro desse trabalho, dentro dessa função 15%, e a tentativa de assassinato 7%. Pode passar por gentileza? A ameaça de morte foi a violência que mais aconteceu, que acometeu pessoas em contexto de conflitos no campo em 2024. Ao todo, foram 272 ocorrências, cerca de 24% a mais em relação ao ano de 2023. A intimidação foi a segunda maior forma de violência praticada, com 223 ocorrências, equivalente a 15% do total de ocorrências de violência contra a pessoa, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. E a tentativa de assassinato foi a terceira maior forma de violência praticada, com 103 ocorrências, equivalente a 7% do total, um aumento significativo de 43% em relação ao ano anterior. Pode passar por gentileza. E vejamos aqui também, a gente enfatizou bastante essa questão da Maria Fátima Muniz de Andrade, a Nega Pataxó, que foi assassinada em 21/1/2024 por fazendeiro ligado ao movimento Invasão Zero, com o apoio da polícia em uma ação articulada contra a retomada indígena Pataxó. O caso da Nega Pataxó é emblemático e como fato dita os rumores de 2024, uma vez que foi o primeiro assassinato do ano, e pela ação da Invasão Zero, que tem destaque como um dos principais agentes promotores da violência no campo. Então vejamos, e podemos acompanhar no gráfico, que aqui no meu não tem esses dados. Em primeiro lugar, 102 ocorrências de contaminação por minério, 35 ocorrências de intimidação e 31 ocorrências de ameaça de morte. Então vejamos que esse caso não é só da Nega Pataxó, como de Chico Mendes, como de Marielle, como tantos outros que busquem em defesa, defendendo os povos originários, os quilombolas, as pessoas pertencentes a esse território, sofrem. E muitas das vezes, como a gente acompanhou e viu no caso Marielle, como tantos outros, vem com a ajuda do Estado, com a ajuda da polícia, para que esses casos venham ocorrendo. Pode passar por gentileza? E os assassinatos? Em 2024, nós tivemos 13 casos de assassinatos. Em 2023, 31. Em 2022, 47. Em 2021, 36. Em 2020, 21. Em 2019, 32. Em 2018, 30. Em 2017, 72 casos. Vejamos que em 2017 foi o pico máximo desses conflitos e dos assassinatos, né, em 12 territórios que foram levantados dados, né, territórios que o SEDOC tem agentes e vem levantando esses dados junto com a junta de outros movimentos. E assassinatos por estados em 2023. Vejamos que lá na Amazônia, vejamos que na Bahia teve um índice muito grande em 2023, e vejamos que em 2024, esse caso de ameaça, né, desse conflito, ele aumenta. E se destacando aqui no Pará, em 2023, vejamos que o caso... Obrigado. E aí a gente vê que, em 2024, que é onde está um vermelhinho mais escuro, e em 2023 um vermelho mais claro. Vejamos que em 2023 esses índices, né, eles são todos altos. Só em 2024 no Pará e no Tocantins, que em 2024 nós tivemos casos relatados e tem um aumento
sobre essa questão de 2023. Pode passar, por gentileza. Categorias que mais sofrem assassinatos em meio aos conflitos. Mais uma vez, há de se destacar que são os indígenas que mais sofrem. Depois vem pelos sem terras, depois os assentados, pequeno proprietário, os poceiros e os quilombolas. Principais categorias responsáveis, e mais uma vez há de se destacar que são os fazendeiros. 46% são responsáveis desses assassinatos. A atuação da polícia em casos de assassinatos. Vejamos que 4 casos foram registrados, 4 casos onde a polícia ela tem, na verdade, a responsabilidade efetiva por esse assassinato, ou foi ocorrida em busca desses conflitos por agentes policiais. E os assassinatos em regiões de exploração das fronteiras agrícolas, 8 casos registrados. Pode passar, por gentileza. E aí nós tivemos as manifestações, onde a CPT também participou e fez alguns levantamentos de dados, onde vocês podem acompanhar. E aí há uma diferença, né, e um destaque de 2024, que é a questão dos acampamentos. E aí temos os dados desde 2015 até 2023, como diminuiu a questão dos acampamentos. E as ocupações de 2015 para 2023, como também tem diminuído. E aí entra aquilo que o Gilmar Mauro ele falou na noite de ontem. Tava difícil da gente defender, né? Defender na totalidade o governo. E para que nós possamos, né, de fato, e acreditar que possa se ter uma reforma agrária séria no nosso país, aonde nós possamos levar com mais preocupação não só a questão da agricultura familiar, como a segurança alimentar, como também o desmatamento, como a preservação, a demarcação, nós precisamos ocupar as ruas, né? Nós precisamos voltar a ocupar as ruas, o campo. E ele trouxe dado aqui ontem também, muito importante. Vejamos que o Estado ele tem terras onde pode fazer, de fato, a reforma agrária. E pode, de fato, assentar todas as famílias que estão cadastradas hoje, com todos os dados que o INCRA tem, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. E vejamos que essa luta, esse embate é travada no Congresso Nacional, né? por esses grandes fazendeiros. Então, precisamos voltar a assentar o nosso povo, precisamos voltar a ocupar as ruas, né, as fazendas, as cidades, para que nós possamos reivindicar com mais seriedade, né, todos os nossos anseios. E aqui tem um dado também interessante, que é junto com outras universidades também, os dados, pode passar para a gentileza? Que são os dados, né, de pessoas que estiveram presentes nesses atos diversos no país, onde a CPT esteve presente. Tivemos 169.998 pessoas nessas manifestações. E nas manifestações de lutas em 2024, nós vejamos também que tivemos um número significativo de 649 manifestantes de luta que sempre estão presentes em qualquer atividade que envolve a reforma agrária, que envolve a questão da agricultura familiar, preservação do meio ambiente, e aí fica registrado. Pela reforma agrária, 201 movimentos, contra a injustiça e violência, 168 movimentos, em questões ambientais, 138 movimentos, em questões indígenas, 83. Esses são os relatos, e que está mais aprofundado dentro desse caderno de conflitos. Esse é um panorama no Brasil todo, onde foi apresentado semana passada no Congresso Nacional e em todos os estados. Aí eu queria dar uma ênfase também na preocupação que nós temos e trazer os dados também desses conflitos relacionados no campo aqui no estado de São Paulo. Se a Eduarda pudesse isso. E para que a gente possa ter os dados do nosso estado. O primeiro. Não, o primeiro. Não. Nenhum desses? Tá, eu acho que foi de trás para frente, né? Por favor, peraí, deixa eu...
Aí vejamos que aqui, levantado pelo SEDOC, em 2024 foram registrados 40 conflitos no campo aqui no nosso estado. 10.846 pessoas foram atravessadas por esses conflitos. Os dados foram registrados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, que é o SEDOC, e vejamos que no nosso estado, de 2023 a 2024, né, que é onde tem o lançamento, tivemos esse número de 10.846 pessoas. Pode passar para a gentileza? Tivemos 26 ocorrências de conflitos por terra, que foram registrados no ano de 2024. Os conflitos compreendem um total de mais de 25 mil hectares só aqui no nosso estado. Esses são os dados só do estado de São Paulo. Então tivemos 26 ocorrências desses conflitos. E conflitos onde a intermediação não somente da CPT, mas de outros movimentos sociais, tivemos muitas das vezes que esconder companheiros e companheiras para que ali não fosse acometido de homicídio. Então, é um trabalho, como a Andrelina e a companheira Raide destacou, é um trabalho muito importante, onde não só no nosso estado de São Paulo também, mas em Amazonas, como temos o Jorge, como temos vários outros companheiros que fazem esse trabalho, fazem esse levantamento, essa intermediação, e muitas das vezes, que nem o Padre Severino, fica nessa linha de frente, junto com os fazendeiros e até ameaçados de morte e fazendo parte de programa de segurança por questão dessa luta. Pode passar por gentileza? Tivemos também 3 ocorrências no nosso estado de conflitos por água, que foram registradas no nosso estado, e mais de 70 famílias foram impactadas com esses conflitos. Vejamos que foram 3 conflitos, mas a quantidade de famílias, isso é só famílias, então vamos colocar uma sominha rápida. 70 famílias representadas no mínimo por 3 pessoas, a quantidade de pessoas que foram afetadas por esse conflito, atrapalhando a produção da questão dos peixes, o manuseio da água, o banho e tantas outras coisas, que esses 3 conflitos trouxeram esse impacto para essas famílias do nosso estado. E aí nós temos também, pode passar por gentileza, o trabalho escravo rural, que existe no nosso estado e há de se levar a muito a sério. Tivemos 11 casos de trabalho escravo rural que foram registrados no nosso estado, foram 357 trabalhadores resgatados. São Paulo é o segundo estado da região sudeste em número de pessoas resgatadas, só ficando atrás de Minas Gerais. Então vejamos que com toda a estrutura que o nosso estado tem para combater junto com o MPT, Ministério Público do Trabalho, nós vejamos que o nosso estado é o segundo estado maior com esse índice de trabalho escravo, né? E isso há de ficar muito triste, né? Porque são pessoas que realmente são levadas a aquele trabalho exaustivo, aquela pressão psicológica, né? Com horas excessivas de trabalho, com poucos direitos. Pode passar para a gentileza? E as manifestações de lutas, tivemos 33 registros de manifestações de lutas no estado de 24, mais de 6,7 mil pessoas participaram dessas manifestações de lutas aqui no nosso estado. Então vejamos que, diante desses índices altos que nós temos, a mobilização, quando se trata de vamos ocupar as ruas, vamos fazer algum tipo de manifestações para chamar a atenção do Estado e da mídia, para que possa, de uma certa forma, nos ajudar nessa questão do conflito, ainda é muito pouco, né? A questão da mobilização. Então precisamos, e é por isso que ontem Gilmar Mauro até fez o chamamento para o 7 de setembro, vamos ocupar as ruas, e precisamos novamente mostrar a força que nós temos de reivindicar, de lutar, e precisamos muito da ajuda das universidades, dos jovens, das famílias, né, ocuparem as ruas para que nós possamos mostrar a força novamente do povo, né? Pode passar por gentileza. E a violência contra as pessoas, tivemos 3 ocorrências de violência contra a pessoa que foram registradas no ano de 2024. Todas as ocorrências dizem respeito à ameaça de morte, sendo direcionadas a 2 pessoas indígenas e uma quilombola. E aí vejamos mais uma vez que esse índice ele sempre é voltado
para as comunidades originárias. Vejamos que os indígenas, os quilombolas ainda são os que mais sofrem por essa questão de violência. Esse é o último. Eu queria aqui novamente agradecer, na pessoa da Eduarda Ajura, pelo convite. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam, tanto online como presencial, o lançamento do caderno. Vou destacar mais uma vez que nós temos alguns exemplares aqui que tem mais relatos, né? Especificamente, tem bastante material aqui, onde a gente pode ler, a gente pode acompanhar, pode ficar por dentro, como que isso ocorre, por que ocorre, da forma que ocorre, está aqui. E para quem quer fazer uma busca mais detalhada de todos esses anos de conflitos registrados pela CPT, pelo CEDOC, desde 1985 até 2023, está aqui especificado, tá? Então, esse foi mais um lançamento do Caderno de Conflito 2024 e esperamos que juntos, né, a gente possa continuar a relatar, a denunciar e a lutar por um Brasil soberano, onde a gente possa respeitar a agricultura familiar, a gente possa respeitar a saúde, onde a gente possa preservar e respeitar a mãe natureza. Eu queria agradecer a Eduarda mais uma vez e muito obrigado a todos. Acho que a gente abre a palavra às pessoas, se tiver dúvidas ou perguntas, ou mesmo depoimentos. Acho que é importante. O microfone. A minha é mais fácil. Eu quero saber quanto custa O caderno de conflito, esse aqui está R$40 e esse daqui está R$50. Obrigada. E aí, para comprar, espera o final do evento e vai com vocês pegar. Pode falar. A minha pergunta é mais no sentido do movimento estudantil, né? O 11, ele é o primeiro centro acadêmico do país, encabeçou diversas lutas contra a ditadura militar, o movimento dos caras pintados também. Então a gente tem um compromisso histórico com os movimentos populares, assim. Só que a gente vê, principalmente nos últimos anos, eu diria até que nos últimos 10 anos, um esvaziamento do movimento estudantil para com os movimentos populares. Então a gente não se aproxima. É muito difícil a gente manter esse diálogo e acredito que pela ascensão da extrema-direita, enfim, por uma questão mais conjuntural mesmo. Um trabalho que a UNE, na última gestão e nessa agora também está encabeçando bastante, de fazer essa retomada de diálogo com os movimentos sociais. Então a minha pergunta vai muito nesse sentido de como o movimento estudantil pode contribuir com a luta pela terra, como a gente pode fazer com que a Jura seja uma realidade nas universidades da USP, em universidades privadas principalmente, porque a gente sabe que muita da galera que não é privilegiada não está na universidade pública, que tem que pagar a mensalidade para estudar, e é essa galera que também faz a produção. Então minha pergunta é mais nesse sentido mesmo, como que o movimento estudantil pode contribuir com a luta no campo, com a luta da reforma agrária, não só na Jura, mas fazendo isso com um compromisso constante. Mais alguém que a gente podia... Pode ser. Posso explicar? A gente vai responder. Então, Olha, a questão eu acho que tem muito a ver com grupos dentro da universidade, essa sensibilização. Essa sensibilização ela acontece se você, por exemplo, vai visitar um acampamento e você vai ver essa realidade, você vai para uma área de conflito, né, onde estão os indígenas, os quilombolas. Eu acho que essa é a grande questão, né? Se vocês ficam somente presos dentro das salas de aula, se vocês ficam somente presos dentro do mundo urbano, vocês não vão ver a cara desse conflito. Eu acho que a sensibilização passa muito pelo olhar, pelo ouvir,
as pessoas que estão, por exemplo, acampadas, os indígenas, como é que eles estão vivendo, quais são os dramas deles. E eu sinto um pouco isso, né? Tanto por parte de professoras e professores que não estimulam a ida e o conhecer em loco, no campo mesmo onde isso está acontecendo. Então, acho que isso é decisivo, né? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Um pouco essa é a realidade. A outra questão é como que, por exemplo, professores e professoras, né, estimulam a criar grupos de trabalho e de pesquisa voltadas ao campo. Então, por exemplo, você tem na área da geografia, tem na área da sociologia, né, tem a sociologia rural, então, ou na área das agrárias, existem grupos de pesquisa, grupos de trabalho, grupos de interesse. Então, mas isso precisa ser estimulado a partir de professoras e professores e pesquisadores que têm um compromisso. Eu acho que, por exemplo, na Unesp de Prudente, Presidente Prudente, a gente tem lá, tinha, né, ele está na USP agora, o professor Bernardo Mansano, que é um dos grandes geógrafos do conflito agrário. Ele é natural do Pontal, acompanhou todo o processo ali de ocupação das terras do Pontal do Paranapanema, e na Unesp de Prudente existe um grupo de trabalho, existe pesquisas tal, muito interessantes, porque você tem ali, né, um professor pesquisador que estimula isso. Então, esse, por exemplo, é um exemplo, né? Na Unicamp, eu sei que também na área de ciências sociais, lá também tem um grupo de pesquisa. Na educação também tem um grupo de pesquisa voltada para a educação do campo. Então, você tem... Essa é uma das questões bastante decisivas. Eu estou falando em universidade pública. Na universidade privada é muito difícil. A gente sabe que é outro time, um pouco essa é a minha questão. Você, Maurício, Adelina, vocês gostariam de dizer? Eu acho, pessoal, o seguinte, né? Não vamos falar de nós para nós, entende? Muitas oportunidades a gente perde, né? Tanto nós, com a CPT, Comissão Pastoral da Terra, com a parte das universidades, professores e alunos e assim diante, quanto também da parte de professores e alunos, como a Raide está colocando, juntamente com os movimentos sociais, as pastorais sociais. Eu acho que essa é a primeira etapa. Vamos supor, o primeiro passo que nós estamos dando, apesar que já tivemos outros momentos, né, dessa forma, é não perdermos, né, este momento e fazer ampliar isso. Porque se nós deixarmos só para os professores, aí a coisa, sabe, da gente com a gente parece que vai melhor, né? Nós estamos fazendo um calendário, né? Um calendário de reuniões da CPT. A partir desse calendário, o Maurício está mais próximo, enviando, sabe, novidades, às vezes até algumas coisas que a gente inicia, e até mesmo as reuniões. Uma reunião por mês, né, que estamos botando nesse calendário. Também a mesma coisa, sei lá, da parte das universidades, né? Mas eu acho que nós não podemos perder este momento, perder essa exposição, sabe? Nós temos que levar para frente. É contemplado, né, em muitas das falas das companheiras, mas eu acredito também, só para
contar um pouco do relato de como que eu me voltei para essas questões sociais do campo, né? Eu vim de família muito pobre, né? Minha mãe enfermeira, tinha que ficar 3 dias direto de plantão, e eu fui criado pelas minhas irmãs e pelos vizinhos. Quando eu chego no interior, dentro da questão do capitalismo, futebol, aquele sonho, eu fico até os 22 anos de idade. Então, até os 22 anos de idade, eu tenho uma outra forma de ver o MST, de ver os movimentos sociais, de ver a CPT. E eu só ouvia dizer do que as pessoas me relatavam. E quando eu decidi parar, e aí já tinha meu irmão que fazia parte do MST, nessa organização, precisamente em Penápolis, eu quis conhecer, né, com os meus próprios olhos, como que formava, como que era, como que acontecia aquela ocupação. E quando eu vi aquele movimento de dentro para fora, eu falei, eu preciso me somar a esse movimento, porque esse movimento tem mais a ver com o que eu sou hoje do que com as pessoas que vivem à minha volta. Então eu acredito que após, né, eu conhecer o MST, a CPT de dentro para fora, não somente daquilo que as pessoas diziam, criou em mim uma expectativa, uma vontade de poder cooperar, de poder somar, de poder multiplicar, de poder distribuir para todas as pessoas e conhecer aquilo que eu conheci. Então acredito que assim, como espaço, como hoje foi aberto para esse lançamento, para essa denúncia, né, desses conflitos que acontecem no campo, por pessoas que talvez se conhecesse o MST de dentro para fora, a CPT de dentro para fora, o MTST, e conhecesse de fato essa causa, visse a realidade, essas pessoas também se somariam e estaria de um lado diferente. Então acredito que como nós fizemos, né, nós tínhamos uma reintegração de posse para cumprir em Palmeira do Oeste. E ali a gente falou, a única saída é a gente tentar sensibilizar essa juíza. Ir lá e sensibilizar ela. A gente chegou lá para conversar com a juíza, não tinha nem reunião marcada. E ela nos atendeu, e uma das pautas, junto com aquela juíza, né, para sensibilizar, é convidar ela para poder ver aquelas famílias. Ver que aquela família não tem criminosos, não tem barbeneiros, tem pessoas se reivindicando o seu direito que está na Constituição, que é o direito à terra, a reforma agrária. E essa juíza, ela foi conhecer aquele acampamento. Nós sabemos que o papel, como o direito diz, o papel não tem sentimento, né? E quando a gente coloca a questão do olhar para aquela questão, a decisão ela é de outra forma. Então acredito que essa né, os movimentos populares, outros movimentos populares, a juventude, ela possa se somar a partir do momento que nós convidemos para conhecer de dentro para fora essa luta, esse embate, esse compromisso. E aqui já fica até o convite. E aí, depois, se eu estiver até sendo chato, a Eduarda pode falar, Maurício, para de mandar mensagem, porque todos os encontros que nós tivermos eu vou te mandar para que você possa distribuir. E a CPT, nós estamos nesse momento de se somar com mais jovens, para que mais jovens possam se tornar gente, para que mais jovens possam acompanhar esses conflitos, possam acompanhar todo esse embate que acontece não só no campo, né, mas que também acontece na cidade. Então acredito que esses movimentos possam se somar a partir daí, né? Nós se reunirmos mais, né? Trocarmos essas experiências, tanto que acontece na cidade quanto acontece no campo, para que nós possamos se somar nessa defesa. E aí a gente vai cooperar sempre um com o outro. Eu vou descer só porque quem acompanha de casa sem o microfone não consegue ouvir. Tudo bem, pessoal? Eu desci porque quem acompanha de casa e tal, quando a gente fala sem microfone, eles não conseguem ouvir. Eu não sei se vai ficar registrado também, então é legal que as pessoas consigam... Eu acho que ia ser massa repetir a sua, que foi maravilhosa, né? Todo o retorno que eles deram aqui foi em relação, resumidamente, como que o movimento estudantil consegue se aproximar, né, da questão da luta do campo. E aí eu queria só... É um depoimento muito breve, assim, mas eu acho que se soma ao que a Heidi falou, o pessoal falou, né, principalmente Maurício, a questão da sensibilização para a causa. Meu nome é Beatriz, eu trabalho com cinema, e eu estou aqui hoje e me mobilizei, né, quero me aproximar mais da CPT aqui em São Paulo, onde eu moro, e no Brasil, a partir da oportunidade que eu tive com o meu trabalho
de acompanhar o 5º Congresso da CPT em São Luís do Maranhão há 2 semanas atrás. 2? Não. 3. É que foi bem corrido, depois a gente filmou outras coisas. E, enfim, tem muito a ver com isso também. E essa coisa, né, parece muito repetitivo, mas é muito diferente da gente estar aqui no grande centro, que a gente sai e tem 25 opções de restaurante, 38 opções de lazer, 500 pessoas letradas e falando entre iguais. É muito diferente da gente pisar num território onde tudo é diferente da nossa realidade, né? Nada é exatamente óbvio, nada é exatamente simples, as coisas são muito diferentes. Então, acessar esse lugar, eu acho que, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas não sei se tem outro caminho que consiga levar a gente a essa reflexão de uma maneira tão profunda quanto vivenciar a experiência. Que não precisa ser lá nos lugares, né, que eu passei, Acababa, Sailândia, Pindaré-Mirim, Rondon do Pará. A gente viu, né, nos dados a quantidade de questões que a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo. E a outra coisa que eu queria também falar, é claro que não dá pra gente afirmar isso categoricamente, né, o que a gente tem são dados a partir de estudos, mas imagino que todo mundo, em alguma medida, sinta a subnotificação de muitos casos e muitas situações. Tanto na questão das ameaças e até do próprio resgate das pessoas, né, em situação de escravidão. O tema do documentário que eu estava fazendo era esse, então acaba que eu me envolvi mais com essa parte. É muito subnotificado, assim, né, o que provavelmente chega de dados para que a gente consiga ter aqui, muito provavelmente está distante da realidade, né. Existe uma estimativa hoje que eu não me lembro de onde vem, não sei se é da CPT ou se é de algum outro órgão, que a gente tem aproximadamente 1 milhão de brasileiros hoje em situação de escravização ou trabalho análogo à escravidão. E aí tem um outro lance que também, quem me chamou a atenção para isso foi o Marinaldo Santos, imagino que vocês conheçam. Na casa dele, né, a gente filmou e o Marinaldo falou, ele já foi escravizado 2 vezes, né, e é uma situação que você pensa assim, nossa, como é possível? São lugares onde não tem oferta de trabalho. Daí a pessoa precisa sair de onde ela vive para encontrar um trabalho. Afinal, todo mundo precisa sobreviver. E nessa de procurar um trabalho, a galera, tanto dos pistoleiros quanto de madeireira, carvoaria, ou prometem um trabalho e levam uma pessoa escravizada, ou sequer isso, ou simplesmente levam uma pessoa escravizada nesse movimento de tentar encontrar um trabalho. Então, por isso que acontece mais de uma vez. E o Marinaldo estava falando uma coisa pra gente que me tocou muito, assim, que para nós que estamos aqui, acho que especialmente vocês do direito, é muito óbvio e muito simples entender uma situação de trabalho escravo, né? É a ausência de direito, a ausência de pagamento, a ausência de descanso, é óbvio. Mas isso faz parte de um tipo de letramento que nem todo mundo tem. Então as pessoas acreditam que pelo fato de estarem recebendo, de repente, um prato de comida, tá tudo certo. Elas estão sendo remuneradas pelo trabalho. Então, o Marinaldo que me chamou a atenção para isso, ele falou, eu não tinha consciência de que eu estava sendo escravizada. Então, foi a partir do movimento mesmo, né, da CPT, enfim, de outros movimentos que atuam ali, né, o CDVDH lá de Rondon do Pará, com a Ioná, enfim. A partir disso é que ele se deu conta. E aí virou, né, se tornou uma grande liderança no combate ao trabalho escravo, mas é isso, assim, né? A coisa é muito mais difícil. É preciso que as pessoas entendam que elas estão sendo escravizadas, assim, né? Que um prato de comida não é remuneração, que existem direitos trabalhistas, que este é um país com direitos. Então, acho que ampliar um pouco esse nosso olhar para justamente isso, para a gente sair do nosso espaço São Paulo, no caso de vocês, universidade, que são jovens, eu não sou mais tão jovem assim, mas para a gente ampliar um pouco essa visão dentro das nossas possibilidades e entender que a coisa é muito mais complexa, muito mais densa e que, de fato, sem engajamento, sem atuação, não vai mudar nada. Então, gente, o meu comentário basicamente não é uma pergunta, é só um comentário. Eu sou a Carol, sou do centro acadêmico, e o que acontece
acontece? Qual é o seu nome mesmo? Beatriz. A Beatriz estava falando sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, da escravidão, né? Enfim, e me fez pensar muito sobre o nosso papel como estudante de Direito, a importância de ter uma ajuda na faculdade de Direito e como numa aula de Criminologia, o professor estava falando como descaradamente o Código Penal, por exemplo, privilegia o rico. Então a gente tem, por exemplo, sequestro mediante pagamento, né? É uma pena mínima de 12 anos, por exemplo. Então você tira a liberdade do rico, por exemplo, e a sua pena é no mínimo 12 anos. Agora, quando você tem trabalho análogo à escravidão, a pena é de 4 a 8 anos, no máximo. Então, tudo muda quando você aprisiona o pobre, prende a liberdade dele por dinheiro, aí você paga pouco. Agora, quando você prende o rico, a liberdade dele vale mais. Então, eu acho que isso reflete o quão importante é ter ajuda na faculdade de Direito, quão importante é os estudantes de Direito pensarem nisso, porque assim, a gente está cansado de falar que o Direito, ele mantém as estruturas. Mas assim, e aí, a gente não vai fazer nada, vai ficar assim mesmo? Então, eu acho que isso é muito importante de verdade da gente pensar. Espero que o pessoal que esteja acompanhando em casa, que for das ciências sociais, enfim, para a gente divulgar essa mensagem, porque não dá mais para ficar aguentando esse tipo de desigualdade, essa manutenção do sistema jurídico brasileiro. Isso é isso. Gostaria só de fazer um comentário desse comentário. Nós estávamos conversando com um procurador aqui de São Paulo, bem conceituado também, para mediar um conflito que tinha, e exatamente isso que ele disse. Desse comentário eu só queria trazer de que nós precisamos ocupar esse espaço. Então, todas essas pessoas que estão acompanhando, né, nós que conseguimos se sensibilizar com essa questão, devemos ocupar esse espaço. Por isso que veio até um relato, nós estávamos na casa do procurador e o doutor Eduardo, que é um dos advogados do CPT, estava na dificuldade de terminar o mestrado, de defender a tese dele, e por conta de muito trabalho, muito conflito, e ele falou: Eduardo, você precisa terminar, porque você precisa prosseguir, porque na procuradoria, no magistrado, no parlamento, nós precisamos de pessoas que pensam assim. Porque aí, de fato, nós conseguiremos, né, não somente fazer essa pressão, mas mudar de alguma forma o Código Penal, que é um código mais antigo, né, arcaico, dentro dos códigos que nós temos. Então, nós precisamos ocupar, vocês precisam ocupar esses espaços, dos magistrados, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da Câmara. Nós precisamos movimentar esses movimentos populares, onde as pessoas têm essa consciência de classe, essa consciência social, para que nós possamos não só fazer esse embate, né, trazer essa questão de fora para dentro, mas começar lá de dentro para fora. Então, por isso que aqui eu até peço, não sei se poderia fazer, mas por isso que eu até peço. Por isso que onde que a gente vai, a gente traz essa realidade, a gente vive essa realidade, e nós pedimos para que nós possamos se unir, e que 2026 será muito importante para o futuro do nosso país, do que nós queremos para o nosso país, para quem está na universidade, depois já estará no campo de trabalho, no campo de atuação, porque se nós não se movimentar, nós vemos que as coisas estão se normalizando, não é isso? As pessoas veem como relato que a companheira partilhou aqui, e nós vivenciamos isso no campo. As pessoas, elas ficam satisfeitas com o prato de comida, com a conta de água de luz paga e a cesta básica chega na casa dela. E ali, para eles, isso é um salário. Então, nós precisamos sensibilizar e trazer, porque essas coisas estão se normalizando novamente, né? Essa questão desse direito ser perdido, a questão da violência, a questão do trabalho análogo à escravidão. Então, isso está se normalizando. Então nós precisamos se movimentar, se unir para que nós possamos propagar, para que nós possamos combater justamente essas injustiças que tem no código, nos códigos, né? E também na Constituição, que nós vemos que é uma Constituição ainda voltada para a classe mais rica do nosso país. Sobre essa questão do direito, eu acho que em todos esses conflitos de ocupação de terra e tudo mais, é fundamental as pessoas que estão ligadas e que têm uma função no direito, porque
A gente vive num país que tem uma Constituição, que tem leis, certo? Então, para poder fazer a defesa dessas pessoas mais vulneráveis, que estão ocupando terras e que estão, os povos indígenas e tudo mais, a presença de advogados, advogadas, a sensibilidade da Defensoria Pública, a sensibilidade do Ministério Público e tudo mais é fundamental. Nós temos ali na região de Valinhos, Grande Campinas, um acampamento com 7 anos e meio. E aí, assim, é uma área grande, né, de terras, que era uma fazenda que está na Serra dos Cocais, numa região onde existe um interesse imobiliário de fazer um grande condomínio de luxo. Só que assim, eles não conseguem provar quem de fato é o dono o proprietário dessa terra. Então por isso que está dando para segurar esse acampamento 7 anos e meio lá e ainda continua em negociação. Mas pela prefeitura, pelo pessoal, pela Câmara de Vereadores de Valinhos e tal, né, eles estão muito irados, porque é para sair um grande condomínio de luxo ali, né, para pessoas e tal. Então, o pessoal do direito, da área do direito, que está defendendo, que está recorrendo, que está entrando no Ministério Público e tal, é o que está garantindo essa permanência dessas pessoas ali no acampamento. E agora, nessa semana que passou, quinta-feira passada, teve uma visita aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá de uma juíza com a equipe dela, tal, para fazer uma vistoria, para saber se de fato existem pessoas lá, se esse acampamento existe, né? Então foi assim, 1h30 andando por todos os espaços daquele acampamento para vistoriar se de fato existem pessoas ou é apenas uma invenção. Mas tem 40 dias agora, a partir disso, que vai se determinar o futuro daquelas 250 famílias e aquela área de terra, né? Não sei. Aí vai depender dos tribunais, mas esses tribunais a gente sempre tem um pé atrás, né? Porque é exatamente isso. Eles aplicam a lei, mas a lei junto com que contexto, né? Com que olhar, porque a lei, ela sempre está, vocês sabem isso melhor do que a gente, quem está estudando direito sabe que a lei precisa ser contextualizada. E se não, vai acontecer, né, o que sempre acontece, a lei sempre está do lado mais forte. E é por isso também que as pessoas no Brasil, não é por mero acaso, têm muita desconfiança de todos os tribunais, de todos os juízes, de todo o judiciário, certo? Porque a gente tem uma herança histórica de que essa lei foi formulada para defender exatamente as capitanias hereditárias, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra e assim por diante. Bom, eu acho que nós já estamos no horário, né? Se mais alguém tiver alguma coisa, senão a gente poderia então encerrar esse momento e mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. E esse espaço tão importante, né, no Jura, que eu acho que é uma iniciativa super importante, essa jornada universitária de reforma agrária, que tenha vida longa e consiga, de fato, chamar e instigar mais estudantes para essa realidade. Muito agradecida.